Bem, malta, fim de mais um mês e é a altura então de passar os resultados do mesmo. Aquele mês que foi o mês, se calhar, mais diferenciador da minha carreira como trader. Vamos ao mês. Ora boas, pessoal, como é que é? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje temos aqui um vídeo para falarmos sobre o resumo do mês de Abril, como é que ele correu a nível de números, de resultados de Profit and Loss e também de aprendizagem. Foi um mês que eu aprendi bastante, foi um mês onde eu mudei bastante a minha forma de trabalhar, também por falar com vários traders profissionais e perceber que o trabalho acaba por acontecer muito ao nível de mercado e pouco de leitura, e foi um bocadinho isso que eu tentei refazer ao longo deste mês. Vocês vão reparar isso, que a taxa de acerto deste mês é consideravelmente mais baixa, mas os resultados se calhar até superiores. E basicamente foi um bocadinho um mês onde eu tentei trabalhar muito mais mercado do que apenas e só leitura. Aliás, se calhar eu separo este mês em duas partes. A primeira parte do mês ainda a trabalhar da mesma forma que trabalho nos meses anteriores. A segunda parte deste mês já muito mais focado em alturas certas para entrar, para onde a odd, numa altura que a odd ia de facto corrigir e subir. Enfim, trabalhar este mês foi interessante precisamente por isso, porque eu acho que trabalhar o mercado e sentir que o mercado está connosco e nós estamos a ir a surfar o mercado, a ir com ele, é um grande conforto, pelo menos para mim, porque eu sinto que fiz uma entrada boa em baixo, ela está a subir bem, e entrei no momento certo, e por vezes vem o golo, outras vezes vem contra. Mas a realidade é que sentir que o mercado está connosco é o principal desta forma de trabalhar e eu gostei muito disso. Bem, malta, aqui tem então o resumo do mês. Basicamente um mês que eu termino com 11,61% da banca, 228% da stake, ou seja, 2 stakes e qualquer coisa, cerca de 572 euros de green. Este foi um mês muito interessante porque eu, assim que mudei o meu estilo de trading, consegui reverter, ou seja, estava aqui à volta dos 5% da banca e consegui mudar isto para os 15%. Eu cheguei a bater inclusivamente 15.04, foi o pico mais alto deste mês. Infelizmente agora nos últimos dias acabei por ceder bastante e fui a parar apenas aos 11,61%, mas foi basicamente um mês onde eu consegui ter um pico mais alto desde sempre. Como dá para ver, cá está uma taxa de acerto de 54,03%, malta, como vocês conseguem comparar rapidamente com os meses anteriores. Vocês veem que essa win rate aqui em janeiro, fevereiro e março era de cerca de 60 e tal por cento e aqui desceu para os 54%, porque eu estou a trabalhar muitos backs desta forma. Como o mercado está lateralizado, eu trabalho em back e esses backs obviamente vão ter uma taxa de acerto consideravelmente mais baixa, não é? Depois em golos a favor tivemos 56 e 43 contra, em que os golos simplesmente se anulam praticamente, né? Eu aqui perco praticamente uma stake em termos de golos a favor e golos contra, nada de mais. A realidade é que o green do mês vem praticamente sempre das entradas sem golos a favor nem golos contra. Isto tem sido uma tendência cada vez mais notória no meu trading nos últimos tempos. Ora bem, em termos de métodos, claramente os meus dois métodos principais, o lei equipa empatada e o lei equipa a perder, como já toda a gente conhece, a sair aqui com cerca de uma stake em green. Este lei equipa a perder este mês foi um mês de luta, sinceramente. Basicamente o lei equipa a perder andou aqui meio lateralizado, entre 14% e 55% até aqui, mais ou menos. Portanto, temos aqui cerca de praticamente quase o mês todo aqui lateralizado. Só agora no final é que houve aqui uma grande alavancagem graças ao jogo do PSG, creio eu. Mas conseguem perceber que foi um mês de luta que demorou a conquistar aqui esta percentagem da stake. Aliás, inclusivamente vocês conseguem perceber aqui, malta, que apesar de os números serem parecidos aos meses anteriores, vocês conseguem ver que há aqui o aparelho favorito, por exemplo, saiu em red neste mês, o underdog também consideravelmente em red, portanto claramente foi um mês de luta. Se não fosse aqui o favorito a salvar-nos na primeira parte, que foi praticamente mais de metade do green feito no mês, teria sido muito complicado. Mais uma vez, a segunda parte a ser muito mais conseguida, como sempre. A equipa a perder é um método que funciona muito bem na segunda parte para mim, porque a oscilação é muito rápida face à primeira, que não é da mesma forma. Na primeira, se vocês não apanharem o golo, é muito complicado terem uma variação muito interessante, sinceramente. Continuando, a equipa empatada, tivemos aqui um mês muito interessante a trazer uma stake. Já não tinha um mês destes em La Equipa empatada há muito tempo e claramente os favoritos ajudaram a esse nível.
conseguem claramente ver aqui que em Abril o favorito trouxe-nos basicamente 78% dos tais 100% e também conseguimos aqui, muito interessante, no Underdog. Algo que eu também não esperava, mas realmente aqui um Underdog a safar-se muito bem este mês. Isto foi na altura muito mais ainda da leitura e menos do mercado, porque depois a partir quando comecei a trabalhar mais mercado, deixei um bocadinho trabalhar o Underdog e fui mais para as letters do favorito e trabalhar back favorito em vez do Underdog. Daí ser muito interessante aqui olharmos também para os resultados do back favorito, onde neste mês temos 34 entradas a destacar-se completamente face aos meses anteriores. Tirei aqui 34% da stake. Este back equipa empatada, como vocês veem, é um gráfico muito estranho, não é? Porque a realidade é que é sempre contra o tempo e, portanto, o que é normal é este comportamento que vocês veem aqui, um comportamento decrescente de red. No entanto, quando apanha com o gol, são sempre subidas muito agressivas, como dá para perceber, mas também quando se leva com o gol, e este mês, como eu comecei a trabalhar mais backs, levei já com 3 golos na realidade, um aqui, outro e outro aqui. Portanto, 3 golos que eu levei neste mês, e que obviamente também as descidas são bastante íngremes. Portanto, ainda não dá para trazer grande consistência neste método. Estou a trabalhá-lo, estou a validá-lo, mas já há para ver o número de entradas consideráveis que eu subi este mês, porque comecei a trabalhar melhor este back favorito e foi muito interessante, sinceramente. No entanto, o super favorito não me trouxe lucro, nem o parelho favorito. Já o favorito em si trouxe-me praticamente o lucro todo. Trabalhei muito bem e apanhei aqui uma série de golos muito, muito interessantes. Trabalhámos muito back equipa a vencer com 62% da stake. Vale a pena analisarmos este método realmente, porque como vocês veem é uma curva bastante interessante, bastante ascendente, com resultados muito interessantes mês após mês, sendo que em fevereiro e janeiro trabalhei muito pouco, é de relativizar. Em março comecei a volumar mais, 6 vezes apenas 11%, mas agora em abril foi de facto o mês onde fez toda a diferença, 62%. Isto porque comecei a trabalhar um jogo apenas de cada vez e de facto surgem muito mais oportunidades deste género para ir a favor das equipas que estão a vencer e de facto foi uma percentagem muito boa com 62%. Ora, aqui em Abril não há como fugir destes resultados, são resultados impressionantes tanto em super favorito, em favorito parelho e em underdog parelho. É verdade, ainda não me sentia à vontade o suficiente para trabalhar a favor do underdog e do super underdog. Nessas situações eu prefiro fazer o lay equipa a perder e fazer o lay ao favorito ou ao super favorito a perder, pelo menos para mim tem sido mais interessante pela faixa de odds que consigo apanhar e consigo ver mais valor dentro desse lado. Ainda não me senti 100% confortável nestes backs underdogs a vencer, mas será um passo a dar no futuro. O lay equipa a vencer foi uma luta constante também, novamente, e levei alguns golos contra aqui. Ir contra o tempo não é fácil, ainda estou a aprimorar, principalmente na segunda parte. Como vocês conseguem ver aqui, então, o gráfico do equipa a vencer, a primeira parte é positiva, até mas a segunda tenho aqui um red de 32%. Vocês veem que este gráfico também é péssimo e este abril pior que péssimo. Enfim, tenho de aprimorar, tenho de começar a trabalhar isto com mais assertividade, principalmente na segunda parte, porque na primeira eu até consigo trazer resultados interessantes, mas na segunda parte realmente não está a funcionar e tenho de perceber melhor como é que consigo fazê-lo na segunda parte e é aí que eu tenho estado a ter mais dificuldade. Provavelmente, se calhar, trabalhar em modo free bet e não tanto a entrada prolongada, não sei, mas vou ter de mudar qualquer coisa a este nível. E este mês temos aqui uma novidade, malta, que é estes métodos através de scanner, onde eu estive a testar aqui algumas entradas, a testar algumas abordagens apenas através do scanner do Full Trader, dos radares, do Trade Radar, do Oráculo, etc. Tipo, a testar aqui umas componentes sem ver as streams. Enfim, o resultado ainda não foi positivo, perdi aqui cerca de 30% da stake, mas enfim, é uma coisa que vou testando ao longo do tempo, vou começar a testar porque é uma coisa. Eu gosto muito de trabalhar com dados e gosto muito de números e portanto acredito que isto até no longo prazo possa ser bastante interessante. Não é uma coisa que eu vá dar grande prioridade, mas começar a dar um olhinho. Bem, depois temos aqui então o resultado dos dias, que vocês conseguem ver claramente que são dias muito positivos. Tive poucos dias em red. Até dia 11 nós estamos em red no mês, temos menos 4% da stake e a partir de dia 12 começam os meus resultados a ser consideravelmente interessantes e fiz 270% da stake desde dia 12 até ao fim, com apenas 4 dias em red, sendo que o dia 30 foi o dia-chave disto tudo.
o último dia do mês onde eu acabei por levar com alguns golos contra e estragou-me aqui um bocadinho o mês, mas de facto estava com quase 15% da banca a certa altura aqui no dia 28, o que foi mesmo impressionante. Tenho pena de ter terminado assim desta forma porque tinha sido o meu melhor resultado de sempre, mas enfim, esse resultado será batido eventualmente, certamente. Sabemos que estamos a trabalhar bem quando olhamos para este tipo de mês e vemos estes resultados simplesmente incríveis. A nível de campeonatos estamos desta forma, com Espanha e Austrália a serem os campeonatos predominantes, os países predominantes. Em termos de equipas, tem aqui uma tabelazinha muito interessante onde o Girona acaba por ser a equipa mais lucrativa a favor, que vai tive uma odd incrível contra o Real Madrid, basicamente isso foi a razão. Mas, enfim, tem aqui essa estatística para quem quiser ver. E para fechar então aqui o vídeo podem ver a evolução da minha banca ao longo de 2023. Neste momento estamos aqui situados à volta dos 30% da banca. Chegámos a estar aqui, lá está, os tais 15% da banca que eu tive. Tive aqui com os 34,55 mais ou menos. Foi o ponto mais alto, mas aqui nos últimos dias acabei por descer para 31,39, qualquer assim do género. Enfim, está a ser uma evolução, está a ser claramente uma evolução constante, isso é interessante, e agora é continuar esta evolução da banca. Malta, assim fecho o vídeo, espero que tenham gostado de ver aqui o resumo do meu mês de Abril, e como é que me correu, quais foram as minhas aprendizagens, em que basicamente trabalhar mais mercado e trabalhar apenas um jogo de cada vez foi os pontos fulcrais e que eu vou seguir daqui para a frente. E agora é isto, é ir aprimorando, é ir melhorando, porque erramos ainda, temos muita coisa ainda a melhorar e a analisar. Não se pode mudar assim tão drasticamente e acreditar que já somos os reis do mercado. Não, é óbvio que há muita coisa que ainda está por analisar, há muita coisa que temos de ver com calma, temos de ver casos, se calhar não nos apareceu casos suficientes ainda para termos a noção do que é que pode ou não acontecer, e isso é muito relevante. Levar esse processo todo, levar com muita calma, com muita tranquilidade, pois certamente que ainda temos aqui muitas situações más para encarar e nessas alturas a nossa cabeça tem que estar presente. Aliás, como foi este final de mês, foi claramente umas situações más que aconteceram e são importantes levar com elas para perceber que tipo de coisas é que pode acontecer. Bom malta, foi isto, espero que tenham curtido, já sabem, eu sou o Tigasfé e se quiserem acompanhar este tipo de conteúdo, sigam-me nas redes sociais, Instagram, Telegram e YouTube, subscrevam o canal, ativem o sininho, comentem, digam o que quiserem, partilhem com malta que queira também estar dentro desta área e aprender um pouco mais, ver outras pessoas a trabalhar, e é isso, mano, ok? Espero que tenham curtido o vídeo e vemo-nos no próximo vídeo. Bem, já todos, fiquem bem. Tchau, tchau.